Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, Eduarda Vidal Trindade, e a Thaís Anete, advogada, professora de Direito Criminal. Estamos gravando um podcast para imersão Advocacia Lucrativa. A Thaís, que é a nossa convidada de super honra no nosso evento, e a gente vai conversar um pouquinho hoje. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e espero que a gente tenha um ótimo bate-papo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, gratidão pelo convite. Vamos fazer esse bate-papo aí e trazer para os espectadores uma qualidade aí no que a gente pode oferecer em termos de advocacia lucrativa, pautado aí no histórico, né? Perfeito. Thaís, me conta um pouquinho como foi teu início dentro da advocacia criminal e o que te levou a escolher essa área de atuação. Bom, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já sabia que eu queria a área criminal. O que levou um pouquinho mais de tempo em termos de amadurecimento foi antes de eu entrar no direito. Mas pensando já no exercício profissional que eu mais ou menos idealizava, no início da faculdade eu tinha muito claro para mim que eu queria dar aula, advogar na área criminal, escrever e lecionar. Então sempre foram os objetivos quando eu entrei no direito. Não houve muita dificuldade em termos de escolha. Até mesmo porque, no início da faculdade, fazer uma escolha não necessariamente te comprometa a executar aquela escolha que tu tá fazendo. Porque muitas outras disciplinas vão sendo demonstradas, apresentadas, e a gente vai se encantando com também outras áreas do direito. Normalmente se costuma dizer que o estudante de direito, ele se apaixona pelo direito penal, mas acaba casando com o direito civil. Eu sabia que eu ia me apaixonar e me casar, de fato, com a área criminal, não tinha dúvida. Mas, claro que se alguma coisa no meio do caminho me demonstrasse algo novo, algo diferente, eu estava ali aberta a testar, experimentar as coisas. Mas eu tinha muito claro isso desde o início. A advocacia foi uma escolha ou a advocacia entrou na tua vida como uma opção para o momento e acabou ficando como algo definitivo? A advocacia sempre foi uma decisão. Sempre foi. Talvez eu tivesse, na época, um encantamento maior por lecionar, por dar aula. Mas a advocacia era um objetivo, né? Mas, assim, vou te dizer que se eu fosse optar por ouvir alguns conselhos, que é muito comum quando a gente está na faculdade e também quando a gente tem medo e dúvidas, né? A minha mãe foi uma grande idealizadora de me ver funcionária pública. Então, e acho que isso vem muito também de uma questão histórico, familiar, do que a gente aprende, como a gente se desenvolve, a questão de saber quanto tu vai receber no final do mês. E tu escolher a advocacia é tu escolher ser empresária, e não necessariamente tu vai ter um valor fixo todo mês, né? E na faculdade também, eu não sei contigo, mas comigo funciona muito de enxergar os exemplos, a vida, o dia a dia era a carreira pública, né? O sucesso era a carreira pública. Advogar era assim, não deu certo, agora vamos advogar. Ou até conseguir passar no concurso, vou advogar. Acho que hoje isso mudou um pouco, mas ainda venho de um momento, 5 anos de faculdade, onde a gente não aprendeu, por exemplo, a precificar um contrato de honorários, né? Já nessa expectativa de que o objetivo final era uma carreira pública. Não sei se tu sentiu isso também. Senti, por uma questão familiar, senti também pela própria questão cultural, né, que a gente vai percebendo ali do direito. E acho que ainda hoje tem um pouco disso. Não é alguma coisa que simplesmente ficou eliminada. Acho que a gente tem um pouco disso ainda, mas eu nunca tive medo de testar algo diferente, que era o que eu genuinamente queria, a advocacia. Então, isso não foi uma barreira, assim, eu não tinha esse medo. Até porque eu estava ali estudante, né? Então,
tava curtindo aquele momento. O medo mesmo, ele surge quando a gente se forma. Pega aquele diploma, E não sabe o que fazer com faz ele. a prova da ordem, e aí, e agora? Né? O que vai acontecer daqui pra frente? E me diz uma coisa, a advocacia criminal, a advocacia como um todo, eu já acho que ela foi sempre muito guiada por o mundo masculino, né? A advocacia criminal, eu acho que até hoje existe esse estigma que é o mundo masculino. Como foi pra ti como mulher, jovem, bonita? A gente sabe que existe muito preconceito. Como foi pra ti lidar com isso? Olha, eu diria que em alguma medida foi difícil, mas no início, e hoje é uma coisa mais tranquila. O direito, ele é historicamente uma profissão mais masculina, né? Muito mais. A área criminal, então, nem se fala. E apesar de saber de determinadas barreiras, e aí eu não tô falando de 2023 agora, tô falando de uma escolha que se deu. Em 2003 eu escolhi a área criminal, em 2007 eu estava formada. Então, temos aí uns bons anos, né? E quando eu fiz essa opção, essa escolha, é claro que na época tinha uma questão muito forte. Eu me lembro que eu comecei a advogar e eu usava piercing no nariz, né? E eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou transmitir credibilidade pro meu cliente? Eu era loira, cabelo comprido, eu pensava todo um universo estético, de imagem. Não era bem aceito, né? Era muito diferente, né? Então, tu imagina uma menina de 20 e pouquinhos anos, loirinha, cabelo comprido, piercing, tatuagem, indo numa prisão. Ou entrando numa delegacia, né? Então, num universo que é predominantemente masculino. Claro que hoje a gente sabe que a quantidade de mulheres dentro do direito é imensa, né? É imensa hoje. Mas ainda assim, para a mulher tem algumas diferenças, né? Ainda existem algumas limitações. Um exemplo, em uma sala de audiência, tu ter uma juíza ou um juiz e um promotor de justiça que tenha uma questão de gênero ali forte. Eu já passei por isso, né? E a gente saber lidar com esse tipo de situação que muitas vezes tentam fazer com que seja constrangedora e não farão se tu estiver preparada, é o conhecimento. É o conhecimento. É estudar. E tu falou agora de sala de audiência. E tu acha que esse preconceito por ser mulher no mundo masculino, do direito criminal, partiu muito mais de colegas da área ou de clientes? Como o cliente lida quando chega uma mulher forte na prisão, por exemplo? Perfeita pergunta. Muito mais por colegas. Muito mais por colegas de modo amplo, né? Seja na magistratura, Ministério Público, advogados. Os clientes na área criminal, acho que cada área tem a sua peculiaridade, mas na área criminal, tu é uma figura para eles, assim, que eles idolatram, porque eles realmente precisam de ti. A privação da liberdade é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Então, ou estar recolhido, ou estar na iminência de, né, na probabilidade de, eventualmente, isso acontecer, traz um sentimento ali muito diferenciado. Então, assim, cliente, basicamente, eu nunca tive esse tipo de problema. Curioso, Nunca. né? Muito curioso. Porque a área que deveria, o direito, provavelmente, dos colegas que deveriam acolher melhor, né? Receber Isso, melhor. e é aquilo que eu disse no início, né? Quando eu comecei lá com 20 e pouquinhos, eu pensava com aquele piercing, assim, será que eu vou transmitir credibilidade? Porque eu tava pensando de fato no cliente. Naquele momento ali, eu não tava muito pensando como é que as coisas iam funcionar no judiciário. Eu achava que eu tinha uma expectativa de que isso não fosse acontecer ou não fosse ser acentuado. Então, a minha preocupação maior estava relacionada ao cliente. E, no entanto, a prática mostrou exatamente o inverso.
Thaís, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu te conheço há um certo tempo já e eu sei da tua veia empreendedora, né? A Thaís deu aula por muitos anos em faculdade, deu aula em pós-graduação também, né, Thaís? E hoje a Thaís é uma empreendedora da educação, voltando para a advocacia. Me conta um pouquinho como tu trouxe a tua experiência dentro de uma sala de aula para esse lado do empreendedorismo e como casou isso com a advocacia. Tá, eu comecei a dar aula em 2010, na pós-graduação em Santa Catarina. Dei aula em Criciúma, Araranguá e Sombrio, por último já estava indo para Tubarão. E era aula, e aí eu tinha 20 e pouquinhos, né? E eu dava aula para policiais, agentes penitenciários e delegados de polícia. Então eu era super jovem e o meu público era masculino em sua totalidade, praticamente. E aí veio a advocacia, a questão de dar aula. Depois eu dei aula em cursos preparatórios, né, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, preparatório para Polícia Civil. E aí fui dar aula na FAPA, na Uniriter, enfim. O que eu percebi? Veio a pandemia. E o fator pandemia mudou a forma como eu avaliei não só o meu posicionamento enquanto professora, como também advogada. Porque na pandemia eu ainda me formei em psicologia, né? E então eu pensei assim, meu Instagram, por exemplo, era fechado. Eu não aceitava muito as pessoas, porque eu não tinha muito um gerenciamento muito bom ali da tecnologia, então eu imaginava que eu só poderia deixar entrar alguém que de fato eu conhecesse. Eu conheço a Eduarda, então ela pode ser minha amiga, né? Então era fechado, não tinha grandes objetivos ali. E eu percebi, então, que alguma coisa tinha que mudar. Aquela forma de ensinar, como ela estava sendo apresentada na pandemia, que é de sair de uma turma de 60 alunos para uma de 100 e poucos, aquilo me deu um start, eu repensei muita coisa, e como eu vou dizer assim, não é que eu nunca tive medo a gente tem, tá? Mas eu sempre observei o meu medo. Eu toquei tudo para cima. Pedi para sair da instituição e resolvi mudar absolutamente toda a minha vida. E aí veio a questão de começar a dar aulas online, que eu também já dava, tá? Eu dava aula, eu estava até 2022, eu dei aula num preparatório para OAB em São Paulo, né? Para quem estava estudando para OAB. Então isso já estava acontecendo. Mas aí eu optei por fazer uma coisa minha, com o meu nome, né? E eu ali estar à frente da situação. E não estar em alguma instituição enquanto professora. Aliás, hoje em dia, não me vejo mais nesse perfil, né? Isso talvez até possa acontecer em uma escala muito reduzida de tempo, mas eu me achei nesse universo da tecnologia, né? A minha advocacia também mudou. Eu mudei, assim, eu reestruturei toda a questão administrativa, né, financeira do meu escritório. Então, muita coisa mudou com a pandemia. E tu falou de Instagram, enfim, redes sociais. Dentro do universo do direito, também é um outro preconceito que existia, Sem né? Sem dúvida. Ainda tem. Os blogueirinhos, né? A gente ouve isso, né? Quando a gente começa a se expor, principalmente por profissionais da área que já estão num patamar mais elevado, já tem um reconhecimento, já existe uma credibilidade e que não precisam se mostrar em redes sociais para ter clientes. E aí, isso é um público, né? São colegas de uma classe muito pequena, né? Porque a maioria precisa de clientes, a maioria precisa se expor. Claro, sem dúvida. Como foi pra ti entrar nesse universo do Instagram? Tu sentiu algum tipo de preconceito também? Como foi lidar com os colegas? Eu nem tô falando de cliente, eu tô falando especialmente de colegas aqui. E eu acho que realmente o mais específico são os colegas, porque os clientes, eles são muito mais tranquilos. Eles querem te enxergar, né? Eles têm uma curiosidade, assim, em saber o que tu faz além daquilo ali, né? Qual é o teu mundo, que é a questão mais sensível,
né? Humanizada da rede social. Eu tive, assim, senti um preconceito, tá? Mas eu acho que muito mais porque também eu pensava nisso. Porque eu tava saindo de um Instagram que eu tinha cerca de 800 seguidores, um Instagram fechado, com meia dúzia de publicação, que era uma coisa que hoje eu olho e penso, meu Deus, não tô nem entendendo o que é isso aqui, né? E aí as coisas foram evoluindo, foram sendo modificadas, aí a gente vai vendo outras necessidades, contrata um fotógrafo, né? Cuida de um cenário, cuida o que tu vai fazer vídeo e tal. Mas eu me lembro, assim, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, não foi um vídeo conteudista no sentido de eu falando, explicando alguma coisa. Foi um vídeo onde, que, na época, foi 2021, eu acho, tu fazia o Reels e podia apontar para cima, para baixo, para o lado e vinha... Então, não era ainda eu propriamente falando, tinha ali as descrições, né? E aí eu pensei, eu me olhei, eu pensei, meu Deus, que horror! Porque eu estudei tanto, ao invés de eu chegar e falar, olha, né, trazer uma autoridade e tal, tava eu com os dedinhos pra lá e pra cá. E eu, gente, eu não vou fazer isso aqui, porque não tem nada a ver, né? Mas eu pensei, por que eu não quero fazer isso? É eu que não quero ou é eu que estou pensando no que os outros vão pensar? E aí, sabe o que eu fiz? Eu pensei assim, quer saber? Vai, foi. Não pensa, vai, né? E toquei. E aí começou a ter um monte de visualização e as pessoas e os alunos me chamam, prof, adorei! Como tu explicou direitinho, porque eles têm essa sensação de que mesmo botando os dedos, tu tá fazendo uma explicação de um conteúdo. E aí tá, lá pelo 4º ou 5º vídeo, veio na época o presidente da OAB, me chamou. E aí, quando eu olhei aquela mensagem, assim, eu pensei, deu problema agora. alguma coisa vai acontecer. Ele, pá, Thaís, que bacana, os teus conteúdos continuam assim. Porque a gente tá falando de 2021, mas naquela época, que é super recente, não era uma coisa que a gente via advogados fazendo esse tipo de conteúdo, né? Então, hoje, 2022, 2023, tu vê um monte. Maioria, mas né? lá em janeiro de 2021, não era uma realidade acentuada, não era uma coisa tão constante. Então, ele veio, falou da questão dos alunos gostarem de ver, continua fazendo, incentivou. E eu pensei, olha, que interessante, né? E aí, outros colegas começaram a vir falar. Aí, eu já via que alguém também... mais ou menos se insinuava a fazer um videozinho, e aí as coisas foram acontecendo e foram sendo modificadas, né? Isso, a gente não aprende na faculdade, né? Mas Como de passar o jeito nenhum. conteúdo em rede social, a gente não aprende isso, né? Nem perto disso. De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Existe uma certa forma de ver a pessoa que está fazendo esse tipo de conteúdo com uma certa descredibilidade, entende? Então, é muito mais fácil tu não fazer com medo do que os outros vão dizer a teu respeito do que tu propriamente sentar e fazer um conteúdo. E para quem trabalha com rede social sabe que ali 1 minuto por trás dele não foi 1 minuto que tu usou. Algumas horas. Foram algumas horas. E principalmente quando tu tá começando, né? Que daí é um universo Da insegurança. absolutamente novo. Thaís, uma última pergunta. Qual é a tua dica, o teu conselho para quem tá saindo da faculdade agora e quer se aventurar, que eu digo assim, entrar nesse universo da advocacia criminal? Empreendendo mesmo, né? Com aquela veia de abrir um escritório, aquela vontade de ter cliente, de fazer acontecer. Eu diria algo que serve não só para quem tá na área criminal, mas o medo, ele é um componente, em alguma medida, importante, né? A gente sabe que o fogo queima porque a gente teve alguma experiência disso. Ou que a gente viveu, ou que a gente sabe que alguém viveu. Então, tu não vai botar a tua mão numa chapa quente. Esse medo é importante, né? O medo de tu estar aqui, de repente, tu sente um cheiro de queimado,
né? Então, essa questão, em alguma medida, ela é importante. O problema do medo, ele reside quando, em alguma circunstância, tu vê o medo como um obstáculo. E o obstáculo gera um impedimento em ti de colocar uma ação em prática. Se tem medo, observa o medo, porque ele pode estar querendo te dizer alguma coisa, mas não faça dele uma circunstância que venha a te impedir de fazer alguma coisa, seja na advocacia, seja no que for. E pensando nisso, a gente vai falhar. Muitas vezes, né? A gente vai falhar milhões de vezes. Só que se a gente não falha, a gente não chega ao nosso melhor nível. A gente talvez vá falhar na 10ª, vá falhar 100 vezes, né? Mas não importa a quantidade de circunstâncias em que a gente tenha eventualmente falhado. Porque a gente só vai conseguir uma superação própria nossa, não digo nem do outro, quando a gente se permitir a essa falha. Porque a gente só progride e avança diante dos riscos, diante da gente se permitir entrar em um outro nível conosco, não com o outro. Eu não tenho que me preocupar com a concorrência. Eu tenho que me preocupar comigo. Qual é o meu medo? Qual é a minha dificuldade? Qual é a minha limitação? Eu observo isso, vejo como eu posso progredir nesse aspecto e, a partir disso, por mais que eu vá falhar, por mais que alguém venha rir de mim, a minha superação vai me levar a uma perfeição. Perfeito. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E fico muito feliz com a tua presença aqui, conversando um pouco com a gente, falando da tua trajetória. E eu queria te dizer que eu te espero no dia 1 e 2 de junho na imersão Advocacia Lucrativa. Vamos lá. Vamos para essa imersão aí que vai ser um pontapé inicial na vida de muita gente. Com certeza.